e nós escolhemos esse disco como o melhor lançado em janeiro de 73. Esse é um álbum lançado efetivamente em janeiro de 73, pelo menos segundo as fontes pesquisadas, todas dão conta de que foi nesse mês mesmo. O segundo desse projeto do Chick Corea, o último com a formação inicial, né, do grupo, que tinha lançado o disco anterior também. Depois, a partir do próximo álbum de estúdio deles, já tem alteração nessa banda que tem uma formação, uma pitada muito brasileira, né, com a participação do Ayrton Moreira e da Flora Purim na bateria, percussão e nos vocais. Mas eu vou de pronto passar para o Fred, para ele começar nos falando sobre esse disco, defendendo a sua primeira posição, foi o primeiro lugar dele. E diga lá, Fred, Light as a Feather, Chick Corea and Return to Forever, qual a magia que tem esse disco para ficar no nosso primeiro lugar de janeiro de 73? Bom, Edu, eu acho que esse disco, o melhor a se descrever ele é o próprio título dele, né? Leve como uma pena. Aliás, eu acho que essa primeira formação do Return to Forever, ele com a Flora Purim, com o Ayrton Moreira, com o Stanley Clarke, o Joe Farrell e o Chick Corea, eu acho que eles fazem uma leveza de som, assim, e como eu falei no último programa que eu participei, que o primeiro álbum do Return to Forever ficou em primeiro também, é uma mescla de sons, assim, que eles conseguem fazer que é incrível, sabe? É fabulosa, é um som único, assim, que não tem como não se apaixonar, sabe? Eles juntam o jazz com a música brasileira, não chega a ser... Porque geralmente a gente fala que o jazz é o fusion é uma fusão do jazz com elementos de rock, mas aqui a gente tem uma coisa, assim, tão peculiar, tão própria deles, que é essa junção de world music com música latina, com brasileirinho, com jazz, com vários outros elementos que cada, vamos dizer assim, cada membro da banda consegue trazer, que é fenomenal, sabe? No primeiro disco, eu falei muito que o primeiro disco, eu falei aqui que tinha um valor sentimental muito grande para mim, né? Foi um disco que eu ouvi muito, é um disco que eu dou pro meu filho ouvir, ele adora ouvir, com 2 anos de idade, ele gosta de ouvir, fica animado, dormia ouvindo Crystal Silence. Só que eu disse sobre o primeiro disco que o Chick Corea ele estava mais, vamos dizer assim, deixando os outros membros se destacarem mais do que ele mesmo, né? Tanto que eu falei que o Joe Farrell e o Stanley Clarke estavam infernais no primeiro disco, sabe? Tipo, tu ouve o primeiro disco e o que mais vem na tua cabeça é o baixo e é o naipe de metais do Joe Farrell. Nesse disco aqui, eu acho que eles já estão mais equilibrados, eles já estão conseguindo cada um dar o seu equilíbrio de instrumento, e parece que todos eles entram em sintonia de uma maneira que aqui tu vê um som mais coeso. Não digo que o primeiro disco seja instável, o primeiro disco é uma porrada, é maravilhoso, sabe? Mas aqui tu vê vamos dizer assim, tecnicamente eu acho que tu vê os instrumentos se conectando mais, sabe? E de uma maneira que eu não consigo dizer, tal membro consegue se destacar mais. Se eu fosse dizer que é um membro que se destaca mais esse disco, é o próprio Chick Corea. Eu acho que aqui o Chick Corea consegue dar mais voz ao teclado dele. Aqui o brasileirinho continua muito presente, basta tu ouvir a primeira música, You're Everything, sabe? E uma coisa também que eu vou depois traçar um comparativo do Return to Forever com o Mahavishnu Orchestra, que também é outra banda que eu amo de paixão. Inclusive, eu mesmo me surpreendi como é que eu não botei Mahavishnu Orchestra em primeiro, porque do meu trio de bandas Fusion, né, que vamos dizer assim, é o pilar de formação do Fusion, que é o Weather Report do Joe Zawinul, o Mahavishnu Orchestra do John McLaughlin, e o Return to Forever do Chick Corea, geralmente eu colocava o Weather Report por último, né, em terceiro, eu botava o Return to Forever em segundo e o Mahavishnu Orchestra eu botava em primeiro, porque eu amava aquela guitarra do John McLaughlin e o jeito que ele tocava, sabe? Que ainda toca, porque o John McLaughlin ainda está na ativa. Mas hoje eu prefiro muito mais a leveza e a forma como o
o Chick Corea, com a banda dele, consegue fazer as evoluções dentro da música, a evolução de temas dentro das músicas dele, do que o Mahavishnu Orchestra. E eu vou explicar um pouquinho isso depois, quando eu falar do Birds of Fire. Bom, eu acho que a magia aqui ela é muito parecida com a magia que tem no primeiro disco do Return to Forever, embora aqui, por exemplo, como eu disse, parece que tem mais coerência musical aqui. Tu tem o world music aqui, tu tem música latina aqui, tu tem música brasileira aqui, mas as músicas, elas parecem que se conectam mais, são mais parecidas umas com as outras. Parece que os temas, eles conversam entre si. Não é uma coisa assim, como por exemplo, eu posso dizer... No primeiro disco, a gente tem a música que é a faixa título, né? Que é maravilhosa, que começa devagar, depois sobe para uma parte mais, vamos dizer assim, mais leve, mas que tem um hit mais ritmada, depois volta para o tema inicial, depois vem a quebradeira toda que o Stanley Clarke vem com o baixo dele destruindo tudo, e depois volta para o tema básico de novo. E depois a gente tem uma música levíssima, que é Crystal Silence, que é uma música que destoa completamente de todo o álbum, né? Nós temos depois What Game Shall I Play Today, que é o brasileirinho deles, que eu disse, e nós temos Some Time Ago La Fiesta, que é uma, vamos dizer assim, uma música que vai entre o latino e algo, vamos dizer assim, um jazz mais ritmado, mais felizinho, assim. Então, tu tem vários momentos no disco que, às vezes, parece que eles não conversam entre si, sabe? Por exemplo, Crystal Silence parece que cai... não posso dizer como uma pedra, mas talvez como uma pluma, como uma pena, como um feather, né? No meio de da Return to Forever com What Game Shall I Play Today. Aqui não, aqui eu sinto um pouquinho que as músicas conversam entre si. Ah, Fred, mas tem Children's Song, que é a quinta faixa do álbum, e que ela é mais levezinha. Verdade, mas ainda assim ela é um pouquinho... Ela parece que conecta Spain com 500 Miles High, sabe? Parece que ela conecta melhor do que, por exemplo, conecta Crystal Silence com a What Game Shall I Play Today. Então, o que eu diria desse álbum é... Claro que ele é levíssimo, como uma pena, como diz o próprio tema, a própria faixa, o próprio título, mas eu acho que aqui há uma evolução, acho que aqui há uma, vamos dizer assim, no primeiro álbum parece que todo mundo veio com tanta sede ao pote, assim, não, vamos mostrar o que a gente veio, não sei o quê, e aí tu vê toda aquela quebradeira do Stanley Clarke, com toda aquela quebradeira do Ayrton Moreira, e aí tu vê que a Flora Purim não aparece tanto, o Chick Corea também já não aparece tanto, o Joe Farrell vem e manda ver nos seus naipes de metais, aqui parece que a coisa parece que está se organizando, sabe? Aqui a coisa parece que está melhor, parece que está mais organizada, parece que os instrumentos estão conversando entre si, parece que tem uma sintonia melhor entre todos, sabe? Tu percebe isso um pouco como é que eu posso dizer? Tu vê isso em Your Everything, que é o tema brasileirinho desse álbum, que começa levezinho com a voz da Flora Purim e depois evolui realmente para um brasileirinho. Fica dá até vontade de batucar ouvindo essa música, sabe? E tem uma parte que eu acho muito interessante, que tu vê o brasileiro explícito da música, que é quando a Flora Purim vem e canta Oxe que bababai, que é praticamente o esquindô, né? Que a gente fica ouvindo em música de carnaval e tudo mais. Ali tu vê que, bom, a banda vai apostar nesse brasileirinho até durar essa formação, né? A gente tem depois Captain Marvel, né, que é um tema mais latino, vamos dizer assim, que eu acho que é, inclusive, o tema que a Flora Purim, se não me engano, ela canta então, tem uma voz bem maviosa, assim, a Flora Purim nessa música. Tem Light as a Feather, que é a faixa título, e é maravilhosa, que também a Flora Purim participa com seus vocais. A Flora Purim, ela está participando, tirando Children's Song, eu acho, que é só um tema do Chick Corea, a Flora Purim está em todas essas músicas e está cantando muito bem, sabe? E uma outra peculiaridade desse disco que eu destacaria é que ele tem a música mais conhecida do Chick Corea, que é a música que todo mundo diz assim, esse é o Chick Corea. O Chick Corea dessa música, sabe? Que ele toca, vamos dizer assim, eu acho que ele tocou até ele morrer, ele deve ter tocado em todos os shows que ele fez posteriormente, que é Spain. Spain é uma música que o Chick Corea, tipo,
Todos os shows que ele... Todo disco que tu pega do Chick Corea, ao vivo, ou DVD e tal, tá Spain lá. Tu pode não ouvir a Return to Forever, Crystal Silence pode não estar, e tantas outras músicas do Return to Forever podem não estar nos shows dele, porque, como eu disse, o Chick Corea é um cara que ele... Parecia que ele sempre evoluiu em toda a carreira dele, sabe? Toda a carreira dele ele fez coisas diferentes e parecia que ele estava sempre fazendo algo muito melhor do que ele estava fazendo antes. Quando eu assisti ele ao vivo, e isso já faz anos, foi 2005, que foi a última passagem dele em Porto Alegre, ele veio com a banda que era a base do Paco de Lucia. Se não me engano, o nome da banda era inclusive Chick Corea e Ruba Flamenco. Não, Chick Corea e Touchstone, que foi inclusive o disco que ele fez com o Paco de Lucia em 81, que inclusive tem uma música chamada Touchstone. E ele pegou essa banda e excursionou com ela, e foi quando ele passou em Porto Alegre, foi no Teatro do SESI e eu assisti ele. E a última música que ele tocou no Bis, qual era a música? Spain. Então essa é a música, vamos dizer assim, que é um tema bem, vamos dizer assim, flamenco, com espanhol e tudo mais, que é muito bonito, sabe? Muito bonito. E que, tipo, eu acho que vai passar, assim, os anos e a gente vai ficar ouvindo materiais ao vivo do Chick Corea, materiais de estúdio, tu sempre vai ver versões 1000 diferentes de Spain, sabe? Que ele gostava de tocar, sabe? Ou versão no piano, ou versão no teclado, ou versão sei lá o quê. Mas o Chick Corea, ele fez muitas versões de Spain, porque era a música que, acho que vamos dizer assim, mais caracterizou ele, sabe? E que está nesse álbum. Outra curiosidade que eu vou falar do álbum também, que é justamente sobre Children's Song, eu acredito, eu não me aprofundei nessa pesquisa, mas o Chick Corea, ele gostava tanto dessa música que posteriormente ele fez uma coletânea de Children's Songs, que ele pegava trechos de músicas que ele tocou, como, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Space Circus, do Hymn of the Seventh Galaxy, que é um álbum também que ele lançou em 73, mas ele lançou em outubro. Inclusive, Edu, me convida nesse programa de outubro, porque eu vou botar o Hymn of the Seventh Galaxy em primeiro de novo, tá? E essa música Space Circus, que também é uma música maravilhosa, o início dela, que é um ele transformou em Children's Song. São músicas tipo que ele toca para crianças, vamos dizer assim, né? O tema do show é esse. E ele se baseou nessa coletânea, né? Que dá para achar em Spotify, em outros lugares, assim. Inclusive no YouTube tem um show dele tocando Children's Song, que se não me engano é meia hora e tal. E ele começa com essa música que está nesse disco do Light as a Feather. Eu acho que então, assim, para resumir, se a pessoa quer ouvir, por exemplo, Return to Forever e ver tudo que eu falei, por exemplo, no primeiro programa que eu participei, que eu tô comentando agora, pode ouvir o primeiro disco sem problemas, e depois, quando ouvir esse disco aqui, vai perceber o que eu tô falando, de que aqui parece que as coisas estão mais coesas, parece que estão mais se encaixando melhor, sabe? O Stanley Clarke, por exemplo, não estava aparecendo tanto quanto estava aparecendo no primeiro disco, mas ele está muito bem ali. Tá nos seus temas muito bonitos, por exemplo, em Spain, que ele está tocando o baixo dele. O Joe Farrell o Joe Farrell é o Joe Farrell, né? É incrível o que ele faz nos discos do Chick Corea. Ele, inclusive, depois vai voltar no Music Magic, que é o último disco do Return to Forever, e depois, se não me engano, ele volta num outro disco que é um disco ao vivo, que eu acho que deve ser o último do Return to Forever, com Return to Forever mesmo, né? Depois o Chick Corea termina com a banda e vai para a carreira solo. E ele tá maravilhoso aqui nos naipes de metais. O Ayrton Moreira tá com uma batida que eu acho que é até melhor do que do primeiro disco. Flora Purim tá com uma voz esplêndida. E o Chick Corea, bom, chovendo molhado falar do Chick Corea, né? Eu inclusive falei no outro programa que às vezes algumas pessoas não entendem como é que eu falo que o Chick Corea é melhor do que, por exemplo, o Rick Wakeman. E para mim isso fala por si só, ouvindo a carreira dos dois, sabe? Tipo, enquanto o Rick Wakeman ele vai para um lado muito clássico e parece que ele tenta
vamos dizer assim, sair um pouco do rock progressivo, tocando com artistas de rock. Se não me engano, tem o Return to the Center of the Earth, que é um disco que ele lançou, acho que nos anos 90, que ele toca com Trevor Rabin, ele toca com Ozzy Osbourne, ele toca com vários caras assim do rock, para meio que tentar sair um pouco do rock progressivo, sabe? O Chick Corea, ele não precisa disso. O Chick Corea, ele consegue ir pelo flamenco, ele consegue ir pelo jazz, ele consegue ir pela world music, ele consegue ir pelo brasileirinho, ele consegue ir por várias vertentes que ele não precisa, tipo, achar meios para poder sair da bolha dele, entende? Ele não precisa. Ele é um cara que ele consegue dialogar com várias vertentes musicais. E eu acho que ouvindo esses dois primeiros discos, para mim, assim, são os melhores. Os dois primeiros discos, para mim, são os melhores discos do Return to Forever. O pessoal pode falar de Romantic Warrior, pode falar de Hymn of the Seventh Galaxy, pode falar de Music Magic, e as pessoas podem achar que nunca ouviram Return to Forever, mas elas ouvem no dia a dia delas com os temas musicais que se bota nas rádios e tudo mais. Quando vocês menos esperarem, vocês estão ouvindo Return to Forever. Vou dar exemplos. Tem as propagandas esportivas da Gaúcha tinha Return to Forever tocando. Os mais antigos vão lembrar da abertura dos comentários do Cláudio Cabral nos programas de esportivos da Band. Aquilo ali é Return to Forever. Então, tipo, quando menos se espera, a pessoa está ouvindo Return to Forever. Mas, voltando um pouco para esse disco, o que eu diria é justamente isso, cara, que talvez seja tecnicamente, talvez seja um disco melhor do que o primeiro, por toda essa coesão que eu te falei, né, Edu? Mas que, no meu coração, o primeiro disco vai estar sempre em primeiro lugar, sabe? Esse disco eu acho que ele é muito bom, mas ele não me toca tanto quanto o primeiro disco. Mas, tecnicamente, eu tenho que falar que esse disco parece mais coeso e parece que está mostrando uma banda mais evoluída. Que, infelizmente, depois, claro, saiu a Flora Purim, saiu o Elton Moreira, saiu o Joe Farrell, ficou só o Stanley Clarke Só o Stanley Clarke ficou com o Chick Corea. Que depois ele vai tentar reconstruir, puxar alguma outra vertente dentro do Fusion, que ele não vai conseguir mais dialogar com o brasileirinho, talvez com o flamenco, mas ele vai conseguir ainda dialogar com a old music e tentar puxar elementos de guitarra, primeiro com Lenny White, e depois com o consagradíssimo Aldi Meola, né? Mas isso é tema, claro, para outros discos que a gente vai falar do Return to Forever. Mas o que eu diria desse primeiro disco é justamente isso, talvez uma evolução técnica do primeiro disco, das propostas que o Return to Forever trouxe com o primeiro disco, e que está mostrando o Chick Corea mais ousado no teclado, enquanto no primeiro tinha dito no programa que ele deixou os outros membros se destacarem mais. Aqui, parece que os membros decidiram conversar, se organizar, e o teclado dele começou a aparecer de novo com mais destaque do que, por exemplo, no primeiro disco. E, bom, esse disco eu recomendo para qualquer pessoa, cara. Ouve esse disco no escuro, viajando, ouve esse disco em qualquer lugar, que ninguém vai se arrepender de ouvir esse disco, sabe? Como o próprio tema diz, como o próprio título diz, é leve como uma pena. E é isso que eu tenho para dizer, meu querido. Maravilha, Fred, maravilha. E Light as a Feather ficou no nosso primeiro lugar, é um dos discos que foi citado pelos três, né, na sua lista, ficou na minha terceira posição. O Diogo também citou o disco na sua 10ª posição, mas está lá na lista do Diogo. E o que tu tens a dizer sobre o Light as a Feather, nosso campeão de janeiro, Diogo? Um disco que, enfim, tem tudo isso que o Fred falou, e é um jazz fusion que é bem diferente do jazz fusion do que a gente vai falar daqui a pouco, né, da Mahavishnu Orchestra. O que tu teria para falar para a gente, só aqui falar pro pessoal que está nos assistindo, a Marta dizendo que curte bastante essa época na música, enfim. Diga lá, Diogo. Não, eu acho que o Fred já descreveu o disco de maneira tão detalhada, assim, que eu acho que não resta praticamente nada para adicionar. E isso que tu citou é um grande mérito,
ele ter ficado em primeiro, ter sido citado por nós três, porque se trata de uma lista assim que ela não tem uma grande obviedade, assim, eu digo os 40 prévios que tu nos passaste. Não tem nenhuma grande obviedade assim se tratando de sucesso de público. Tem sucessos de nichos mais específicos, como é o caso desse disco no Fusion. E como tu citou esse que está por vir, né, que é Mahavishnu Orchestra, é justamente legal como ele também está nessa gavetinha do Fusion. É o rótulo no qual ambos são colocados, mas ele soa completamente diferente, isso é ótimo. São músicos com identidades muito distintas. Esse aqui, como o Fred bem descreveu, com muito mais delicadeza. Já o outro é uma explosão musical assim tão grande que a impressão que dá é que não vai dar certo. Mas no fim das contas dá certo. Mas isso é assunto para mais daqui a pouco.